Amados irmãos, a paz do Senhor, que bênção poder estar aqui mais uma vez para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas da CPAD, segundo trimestre de 2023. E já estamos na lição de número 10. A lição de número 10, meus irmãos, traz um tema assim que eu digo que é bem impactante, porque nós estamos falando de um assunto e que nesses anos todos de EBD, eu sinceramente não me lembro de nós termos estudado alguma coisa semelhante a isto, não é? Porque além de tudo, além de ser um tema bíblico, é um tema bem humano, é um tema bem social, visto que é um fenômeno que acontece dentro da existência humana. E é claro que não é fácil, porque isto aqui está quebrando a regra, digamos assim, natural. A regra natural é que os filhos enterrem os seus pais e não os pais sepultem os seus filhos. Isso é algo tremendamente chocante, não é, irmãos? Eu imagino que deve ser algo muito triste, pesaroso, para quem já enfrentou, para quem já passou por esse tipo de situação, e é algo que acontece muito, especialmente nas guerras que nós estamos vendo acontecendo aí, não é? Onde as crianças, os filhos são os maiores prejudicados. Então, meus amados, esse é um tema muito interessante e que nós devemos nos debruçar a respeito dele, tá? O texto áureo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. E a nossa verdade prática diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança, né? Então aqui é claro que nós estamos lidando com o problema do rei dos terrores, segundo a palavra de Deus, para uma expressão se referindo à morte. A morte é algo que não estava dentro dos planos de Deus para a humanidade, né, irmãos? Deus não nos fez para morrer, Deus não nos fez para perecer, mas, infelizmente, com a entrada do pecado no mundo, aí nós podemos dizer que a morte foi algo inevitável, porque Deus disse que no dia que o homem pecasse, ele também morreria, né? Mas vamos estudar esse assunto com muita propriedade, apesar de ser algo assim bem triste. E é claro que aqui, meus irmãos, a nossa lição, a nossa leitura bíblica está em Jó, porque vai abordar sobre a questão da família de Jó, tá bom? Então isso é importante. Aí está o nosso gráfico esboço. O tema é esse: quando os pais sepultam seus filhos, e aí ele está dividido em 3 pontos, né? A família de Jó, quem era Jó, a esposa de Jó, os filhos de Jó, lidando com a morte dentro da família, Jó e sua esposa e a morte dos seus filhos, a morte prematura, né, dos seus filhos, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher, fidelidade ao Senhor em meio à dor, e aqui está falando dos cristãos e o luto, para a gente não culpar a Deus, porque sempre é esta uma das fugas, né, que nós podemos ter, uma das desculpas que nós podemos ter, e também vivendo luto, né? E o último subponto: mantenha a esperança. Meus irmãos, primeiro ponto aí que você vê, quem era Jó? Nós já tivemos, né, uma lição há alguns anos aí sobre o patriarca Jó. Era o homem mais rico da Arábia, da terra de Uz, dos caldeus. O Jó, ele é anterior, né, a Moisés. Dizem alguns que ele é contemporâneo, por exemplo, de Abraão. Na realidade, ele é antes, né? Melhor dizendo, ele é antes de Abraão.
mas ele é daquela época, quando eu digo contemporâneo, é daquela época patriarcal, né? Da era patriarcal. Ele é considerado como um dos patriarcas, né? Teve uma vida longa, né? Viveu 140 anos, apesar de tudo que ele passou, mas quando Deus reverteu o cativeiro de Jó, né? Então toda a sua vida foi mudada, foi alterada, né? Deus fala sobre o caráter desse homem, sincero, reto, íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Meus irmãos, tem uma coisa bem prática que me chama a atenção na vida de Jó, e isso, para nós, deve ter um efeito assim interessante, porque preste atenção, não existe nenhum indício, não existe nenhum registro biográfico, nenhum tipo de documento que prove que Jó ele tinha algo em que se basear em relação a Deus. Ou seja, não havia Antigo Testamento para Jó. Não havia lei escrita para Jó, porque a lei veio muito depois com Moisés, né? Na verdade, não havia lei nem mesmo para Abraão, para Isaac, nem para Jacó, para aqueles patriarcas, né? Não havia. E isso me chama muito a atenção, porque mostra que existe uma lei moral dentro do ser humano, principalmente daqueles que são fiéis a Deus. Então essa lei moral, ela existe e ela é importante, né? Veja que Deus diz aqui que ele era sincero, que ele era reto, que ele era justo, que ele temia ao Senhor e que ele se desviava do mal. Né? Isso é muito interessante, visto que hoje nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, que é o nosso manual, que é a nossa bússola moral, espiritual, que nos ensina tudo e muitas vezes nós não somos fiéis a Deus. Não é interessante isso, irmãos? E isso me chama muito a atenção, não é? Inclusive pelo fato de que nós deveríamos ser ainda melhores, visto que hoje toda a palavra de Deus já está escrita, visto que hoje nós sabemos tudo que devemos fazer. E esses homens, podemos dizer, até Jacó, né? Eles não tinham uma lei escrita, eles não deixaram livros. O que nós sabemos a respeito dele é pela descrição de Moisés, que Moisés mesmo escreveu. Mas ainda assim, eles eram homens que viviam para Deus de forma reta, de forma justa, de forma sincera. Isso é algo que a gente deve, né, tomar como exemplo muito importante para nós, tá bom? Então, meus amados, este era Jó, tá? E aí nós temos também aqui sobre a esposa de Jó, tá bom? Nós só temos pouca coisa escrita na realidade a respeito da esposa de Jó, né, que está no capítulo 2. Tem algo aqui que eu li, e eu não sei a opinião dos irmãos, eu sempre peço para os irmãos comentarem, mas não sei por que os irmãos não comentam, né? Eu queria muito ouvir a opinião dos irmãos, porque são assuntos que estão aqui dentro, irmãos, da nossa lição, e apesar de né, ter sido escrita por um grande homem de Deus, que merece todo o nosso respeito, né, e admiração, que é o pastor Elenay Cabral, mas nós somos falhos também, não é, irmãos? Não quer dizer que tudo que nós fazemos ou escrevemos é algo assim que não deve ser questionado. Por exemplo, na lição passada, quando foi dito lá que o sacerdote Eli não sabia, né, do que os seus filhos faziam,
o escritor fala sobre isso, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que ele sabia, e a Bíblia diz que ele repreendeu os filhos dele. Então ele sabia do que os filhos faziam, não é? E aqui tem uma coisa que eu vi que, ao meu ver, eu não achei muito coerente. Porque em que sentido ela ganhou a fama, a mulher de Jó? Em que sentido ela ganhou a fama de ser uma mulher ambiciosa? Insana, a gente pode dizer que sim. Né? Ela não estava agindo no seu bom juízo, no seu bom senso. Tanto é que o próprio patriarca disse, mulher, tu falas como uma louca. Porque ela faz essa proposta, não é, irmãos? Vamos ver essa questão dessa proposta. Então, ela diz para ele, olha, tu ainda conservas a tua integridade. Integridade é perfeição, é inculpabilidade. É como se ela estivesse dizendo, em outras palavras, olha, Jó, mesmo você sendo íntegro, fiel, mas porque ainda assim Deus não resolveu o seu problema? Como pode isso? Você é íntegro, você é fiel, mas o problema ainda persiste, você ainda está doente, você ainda está sofrendo, né? Você está com toda essa doença. E se você amaldiçoar esse seu Deus, amaldiçoar Deus, talvez assim ele acabe com esse sofrimento e mate você. Ou seja, ele matando você acaba com esse sofrimento. Ora, isso ali é um pensamento de alguém que está sofrendo, porque nós vamos ver aqui que eles perderam os filhos. Não foi apenas 1 ou 2 filhos, eles perderam os 10 filhos, eles perderam todos os filhos que eles tinham. Então, não é algo que a gente venha a criticar a mulher de Jó, mas entender aquele momento em que ela estava passando, que realmente era um momento sério, era um momento grave. O que ela entendia, então, era que se Jó amaldiçoasse a Deus, era uma forma de dizer, olha, eu te renuncio, eu te abandono. Porque assim entendia ela que Deus mataria Jó por isto. Ou seja, pode parecer estranho, pode parecer incoerente, mas ela estava querendo ajudar o marido, não é? A que Deus tirasse a sua própria vida para colocar um fim no seu sofrimento. Era o que ela estava querendo fazer, não é? Então, nesse sentido, sim, ela agiu como uma pessoa insana, como alguém que não conhecia a Deus. Tanto é que Jó diz, mulher, tu estás falando como uma louca, como uma pessoa que não tem sentido, como não que ela fosse deficiente mental, não é? Como diz um certo comentarista, mas que ela agiu com uma certa insanidade, sem pensar, sem raciocinar, sem refletir sobre o que ela estava dizendo. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Podemos também ter esse tipo de atitude, não é? Aí ele diz, recebemos o bem de Deus e não receberemos também o mal, né? Dentro do que ele entendia do que estava acontecendo ali naquele momento, tá bom? E aí nós temos também os filhos de Jó, né? Os filhos de Jó, o que dá a entender aqui que eles eram pessoas tementes, que eles eram pessoas obedientes aos seus pais. Eles tinham uma rotina, né, como diz aqui, social de banquete, eles se banqueteavam. Alguns dizem que cada um tinha, né, a sua própria casa, talvez com exceção das filhas que moravam junto com o pai. Então, alguns dizem que é provável que eles fizessem talvez o aniversário, alguma coisa social em que eles iam revezando, né, as festas na casa de cada um deles, né? E todos eles se reuniam. Né? E isso, inclusive, foi um fator que fez com que, no ataque de Satanás
todos eles morressem, porque estavam todos reunidos, né? Numa só casa, num só lugar. Né? Apesar de termos essa ideia dos filhos de Jó, de serem pessoas tementes, mas ainda assim tem algo aqui muito importante, já que nós estamos estudando sobre família, e isso aqui é uma lição, professor, que a gente precisa passar para os nossos alunos. Que lição é essa? Que apesar de tudo, havia em Jó este sentimento de intercessão, como diz algum, numa linguagem mais atual, né? De cobertura espiritual em relação aos seus filhos. Então o que é que ele fazia? Sacrifícios em prol de seus filhos, temendo que talvez algum deles cometesse algum tipo de delito, e aí, é claro, Jó já estava intercedendo por eles. Né? Veja que essas festas eram regadas a bebida, a vinho, então é claro que o vinho, né, enquanto bebida alcoólica, deixa um homem muito alegre, às vezes fora de si, e é possível que nesse momento aí alguma coisa extravagante, fora do normal, possa ter acontecido com os filhos de Jó, e aí ele já intercedia a Deus por eles nesse sentido. Mas, e aqui nós entramos então no ponto 2, né? No ponto 2, lidando com a morte dentro da família. Né? Jó, o patriarca, então foi surpreendido pela morte dos seus filhos. O versículo 18 e 19 relata o momento, né, dessa notícia em que ele já estava recebendo as péssimas notícias dos seus bens, né, que estavam sendo todos tirados ali em um só momento, né, seja por ataques de pessoas, né, seja por ataques naturais. O certo é que os seus rebanhos, a sua riqueza estava se dissipando em um momento rápido. Mas quando a gente perde bens materiais, pode ser difícil, pode ser complicado. Porém, irmãos, quando começa os problemas a entrar dentro da família, com os nossos parentes, aí de fato a coisa fica muito difícil de você lidar com isso. Não é? É quando chega a notícia da doença, não é? Do acidente, de alguma coisa nesse sentido que foge à normalidade. Foi o que aconteceu com Jó. Mas não foi uma doença, não foi alguma outra coisa, mas sim foi a morte propriamente dita, ou seja, não houve, o tempo, porque quando é uma doença ainda há uma probabilidade de você se despedir dos filhos ou do parente, não é? Mas quando é um acidente e esse acidente ele é imediato, causa morte instantânea, não tem o que dizer mais a não ser claro em relação à fatalidade. Os filhos morreram. Seus filhos estavam todos reunidos e veio um vento muito forte e deu sobre os 4 cantos da casa. E a casa caiu sobre eles. Meus irmãos, eu queria incentivar vocês a que leiam um texto que nós escrevemos e postamos aí no nosso grupo, tá bom? Essas reflexões eu faço de conformidade com a lição e de conformidade com aquilo que eu sinto na minha vida, no cotidiano. Porque fazendo uma aplicação espiritual, presta atenção, papai, mamãe, presta atenção, pais, alunos, professores que são pais. Precisamos estar atentos para os ventos fortes, para os tornados espirituais, para as investidas
investidas de Satanás contra a família, contra os filhos. Em nome de Jesus, não vamos vacilar em relação a isto. Aquele vento ali, aquele tornado, ele foi sim algo projetado por Satanás. Vocês sabem que de certa forma o diabo tem esses tipos de poderes limitados que Deus dá a ele. Isso acontece. Quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia para chegar em Gadara, por que que o mar se revoltou, meus irmãos? E por que que Deus repreendeu o mar e o vento forte? Por que que Jesus repreendeu o mar e o vento forte? Porque Satanás queria impedir de alguma forma que Jesus chegasse em Gadara para libertar o endemoniado. Então preste atenção, meus irmãos, os ventos fortes vêm, as tempestades satânicas, de ideologias, de pensamentos malignos, de sentimentos malignos que estão vindo para se alojar na mente dos nossos filhos, fazendo com que um filho que antes foi criado na lei do Senhor, mude completamente o seu pensamento, vá ao contrário da vontade de Deus. Isso tem acontecido muito. Nós temos notícias de jovens que antes eram crentes, eram servos de Deus, que conheciam a palavra de Deus, e hoje mudaram para outro tipo, de pensamento completamente diferente, até mesmo para a feitiçaria. Por que isso, meus irmãos? Porque existe estes ventos malignos de Satanás contra a família, e eu e você, como pais, precisamos orar, interceder, como Jó fazia. Eu sei que aqui parece contraditório, porque, infelizmente, aconteceu o pior. Eles morreram. O que a gente não pode dizer que eles perderam a salvação. Não. Nós acreditamos que eles foram salvos. Então, de alguma forma, o sacrifício de Jó pelos filhos valeu, foi importante, porque no final de tudo o que eu e você queremos é que nossos filhos alcancem a salvação. Então, papais, não vamos esquecer disso. Temos um inimigo, temos um adversário que é mais forte do que nós, que luta com todas as armas. E o crente, o cristão, precisa também de se armar com todas as armas espirituais, conforme Paulo fala lá em Efésios 6. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e calçados da paz, do Evangelho da paz. Então o cristão precisa também se armar, porque nós estamos em uma batalha espiritual muito grande. E quando você negligencia isso, pode ter certeza que você está abrindo as portas para Satanás agir na vida de seus filhos. Muito cuidado com isso. Enfatize isso na sala, tá bom? Para que os pais possam ter cuidado e os filhos também possam se proteger desses ventos malignos que vêm contra a família do Senhor. Meus amados, então o que acontece? Ele tem a notícia dos filhos que morrem. Tá? E aí nós temos as razões para a tristeza do luto de Jó e a sua mulher. Por quê? Porque perderam seus filhos. Porque, como eu disse, a ordem natural foi alterada. Né? Aqui o comentarista diz que a Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. E por que nós achamos que aconteceu? Exatamente porque a segunda investida de Satanás contra Jó foi exatamente aquilo que Satanás disse, pele por pele. Ou seja, agora eu quero atacar ele. Eu quero atingir ele.
Isto foi depois do ataque dos filhos. Os filhos morreram primeiro. Então é claro que, pela lógica, é coerente nós entendermos que eles foram sepultados pelo seu pai e pela sua mãe. Veja que tristeza, né? Mas, irmãos, infelizmente isso faz parte da vida humana. Está lá em Eclesiastes. Há tempo para tudo. Nós temos um artigo aí e um gráfico. Gente, busque esse material, tá bom? Não é porque tenha sido eu que tenha sido, que fez, é o autor disso, mas eu creio que Deus nos inspira a fazer isso, Deus nos ajuda a fazer isso, a refletir sobre isso, mesmo porque nós estamos refletindo sobre a palavra de Deus. Então um gráfico desse ajuda muito a você a ter a compreensão sobre isso, né? Há tempo para tudo, tempo de sorrir e tempo de chorar. E é interessante que há um outro provérbio que diz que Deus fez tanto um quanto o outro. Por isso que a gente tem que considerar, porque vai ter momento que você vai estar sorrindo, você vai estar gargalhando, você vai estar brincando com seus filhos, mas pode ter momentos em que você vai chorar com os filhos, em que nós vamos chorar com os filhos. Isso é uma realidade, né? Precisamos entender que tudo isso faz parte do sofrimento humano. Mas o que a gente precisa entender também é exatamente o quanto nós vamos, ou como nós vamos reagir em relação a esses fatos que vêm até nós. Ao dia mau de que Jesus falou, de que Jesus se referiu. Como nós vamos reagir? A reação de Jó foi muito interessante, meus irmãos. Nós escrevemos também um artigo sobre isso, né? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Porque depois ele foi atingido com aquela doença, aquela chaga maligna, né? É quando a esposa dele, né, tem aquela ideia, né, de fazer com que ele amaldiçoasse a Deus, mas ele manteve a sua fidelidade. Eu quero ler aqui um trecho do que eu escrevi, porque a gente escreve, mas nem a gente mesmo se lembra, não é? Ainda que eu tenha perdido todos os meus bens, nele esperarei. Ainda que meus filhos tenham morrido, tenham falecido, ainda que eu tenha enterrado eles, mas nele, em Deus esperarei. Ainda que eu tenha sido atingido por suas flechas, nele esperarei. Isso aqui é baseado num texto também de Salmos. As tuas flechas, né, me traspassaram, fui traspassado pelas flechas do Todo-Poderoso. Oh Jesus, tem misericórdia de nós. Ainda que toda a minha prosperidade tenha sido tirada, ele era o homem mais rico do Oriente, mas foi tirado tudo. Ele perdeu tudo. E olha, preste atenção, meus irmãos. Ele não perdeu por um investimento errado que ele tenha feito. Ele perdeu porque Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que ele tinha. Mas ainda ele dizia, nele eu esperarei. Ainda que os meus amigos me acusem e me tenham como culpado, porque até hoje isso existe, né? Está aí a teologia da prosperidade dessas igrejas neopentecostais que falam isso. Se você está sofrendo, é alguma maldição que aconteceu na sua vida. Que coisa ridícula, que coisa sem noção, que coisa antibíblica. O que foi que Jó fez então aqui, meus irmãos? Não é? A Bíblia mesmo diz que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas ele dizia, ainda que meu corpo esteja podre, fedido, nele esperarei. Ainda que minha pele se apegue aos ossos, nele esperarei. Ainda que meu hálito seja mal cheiroso, porque diz que ele falava e o seu hálito era podre, nele esperarei. Ainda que a minha mulher
me diga para amaldiçoar meu Deus, me mande morrer com isso, nele esperarei. Ainda que minha honra seja perdida e as pessoas zombem de mim, nele esperarei. Ou seja, ainda que ele me mate, nele esperarei. Meus irmãos, isto é uma fé assim inabalável, não é mesmo? Acredito que Satanás deve ter levado assim um tapa na cara ao ver a fidelidade desse homem de Deus. E para nós encerrarmos aqui, nós temos aqui o tópico 3, que fala dos cristãos e o luto. O que é que a gente tem que fazer, meus irmãos, nesse momento? Tá? Eu quero até citar aqui, irmãos, você pode também pegar isso daí, as 5 fases do luto, de Kübler-Ross, uma doutora, né? Elisabeth Kübler-Ross, que ela fala de 5 estágios do luto, 5 estágios que pode acometer tanto a pessoa, por exemplo, a pessoa que recebeu a notícia de uma morte iminente por causa de uma doença, um câncer ou qualquer coisa assim, quanto para a família. Então, esses 2 casos essas 5 fases acontecem também para os que vão morrer, para os que vão ficar, tá? Então, primeira coisa é negação e isolamento. Ou seja, que ela diz que são mecanismos de defesa do ego contra a dor psíquica da morte. Ou seja, a pessoa sabe que vai morrer, então ela quer negar de alguma forma, ela não quer aceitar que vai morrer. Isso é uma realidade de todos nós, né? Porque na realidade eu me lembro também do texto de Eclesiastes. Aliás, é esse texto de Eclesiastes 3. Tem uma parte que diz que Deus colocou a eternidade, o anseio da eternidade no coração do homem. Também tem textos no nosso grupo falando sobre isso. A nossa resistência em não aceitar a morte, irmãos, é porque Deus colocou em nós esse anseio para a eternidade. Só uma pessoa que não tem nenhum tipo de esperança na vida por vir é que não tem esse tipo de sentimento. Mas ainda assim, penso eu que esses ateus, eles têm assim aquela fagulha lá dentro que diz assim, aquela dúvida ao contrário, entende? E se eu estiver errado? E se tiver alguma coisa? Porque quando você compara a vida, a grandiosidade da vida e a finitude dela, a gente fica assim, realmente entendendo aquilo que Deus fez conosco. Porque quando Ele sopra o Espírito sobre nós, e eu estou falando no texto que diz que Deus coloca o Espírito do homem no homem, o Espírito que está dentro de nós vem de Deus. Então, de uma forma ou de outra, nós temos essa fagulhazinha divina, não da eternidade, mas da imortalidade. É por isso que nós, cristãos, não aceitamos a ideia do sono da morte. A Bíblia fala de sono, mas está falando em relação ao corpo. Porque espírito não pode dormir, irmãos. Quando você está dormindo, o seu espírito não está dormindo. O seu cérebro, inclusive, está em atividade. Então é o seu corpo que está dormindo. Há este isolamento, há esta negação, tá bom? O segundo estágio é exatamente a raiva. Então a pessoa ela é tomada desse sentimento de raiva por aquilo está acontecendo e aí ela quer culpar alguém. Ao culpar alguém, você tem aqui o terceiro estágio, que é a barganha. Ou seja, algum tipo de tentativa, que ao meu ver é mais ou menos isso que a mulher de Jó está falando a ele. Olha, tente barganhar com ele para o seu sofrimento acabar de alguma forma. Ou você ficar bom, ou você morrer mesmo, né? Embora esse segundo esteja mais evidente
né? Ela queria que de alguma forma o sofrimento dele acabasse. Então essa barganha existe também, né? Ah, Senhor. Outro estágio, irmãos, dessa fase do luto, nós podemos citar aqui que é a raiva, né? A pessoa está com raiva daquela situação, não sabe por que aconteceu, então ela se desespera, ela fica com raiva, que foi mais ou menos o que aconteceu ali com a mulher de Jó, né? E aí você passa para o terceiro estágio, que é o estágio da barganha, de tentar buscar um culpado e tentar negociar alguma coisa, não é? E essa barganha, ela faz com que às vezes a pessoa tome essas atitudes, né? Como ela tomou, dizendo para o seu esposo amaldiçoar a Deus e morrer, né? O quarto estágio da fase do luto é a depressão, que é aquela dor profunda, aquele sentimento profundo, não é? Que na realidade já está ali se encaminhando para o final, porque o final é exatamente a aceitação, né? Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, a pessoa reconhece que de fato não tem jeito, né? Embora nós, como cristãos, como pentecostais, como continuistas, acreditamos no milagre até o último momento, né? É claro que o que nós tentamos aceitar é que a vontade de Deus é soberana e Ele vai fazer como Ele quiser. É claro que Ele pode curar uma pessoa no estágio assim, mais deplorável, mais difícil, mais impossível. Ele pode fazer, porque isso já aconteceu. Mas às vezes Deus não quer fazer e o que a gente precisa é aceitar, inclusive para nós mesmos. Nós sempre esperamos a cura, nós sempre esperamos o milagre. Mas se Deus não quiser fazer o milagre, se Deus não quiser curar, seja feita a vontade do Senhor, porque a vontade dele é soberana. E aí entra aquilo que Paulo fala, de uma forma ou de outra, estaremos com o Senhor. E isto tem que ser a nossa segurança de estarmos com o Senhor, tá bom? E aqui, meus irmãos, para a gente encerrar, temos esses 3 pontos aqui, né, desse último tópico, que ele fala sobre não culpar a Deus, né? Entender que Deus é soberano, entender que Deus faz como Ele quer, entender que Deus tem seus planos, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não aceitamos, como no caso de filhos que morrem, filhos que morrem cedo, às vezes filhos que são piedosos, filhos que são tementes a Deus, e mesmo assim Deus leva, Deus permite uma tragédia e aquela pessoa venha a falecer. Claro que para nós não é fácil isso, porque somos pais, né? E a morte de pessoas prematuras assim é sempre triste, é sempre traumática, né? Por isso que um dos conselhos aqui que ele fala também é viver o luto, é ter a consciência de que nós precisamos nos entregar para o luto. Não adianta esconder, não adianta segurar, não adianta prender. O melhor é a gente se entregar para estas emoções. Claro que isso não pode ir além do que está normal, porque senão pode virar uma depressão profunda, né, uma tristeza profunda, e a pessoa, então, ela pode até mesmo morrer em consequência disso, tá? Então a gente deve, sim, como o comentarista fala, manifestar as nossas emoções próprias, não é? O choro, às vezes o silêncio, você não quer falar nada, não é? Às vezes a compenetração, né? Aquele sentimento, né? Diante da dor, de você ficar de maneira introspectiva, pensando consigo mesmo, inclusive até pensando na nossa própria no fim da nossa própria existência. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ir na casa onde há o luto do que onde há festa, né? Porque onde há festa ninguém pensa nisso.
E aonde há luto, não. As pessoas pensam em todas essas coisas, tá bom? Porque o que temos que fazer é, como o nosso comentarista diz aqui, manter a esperança. Meus irmãos, eu coloquei aqui 2 sentimentos que devem existir em relação àqueles que partem, aqueles que morrem, principalmente filhos, né? Mas independente de ser filhos, pode ser mãe. Eu perdi minha mãe agora no início desse ano e vez por outra nós estamos lembrando dela. Eu moro aqui em Belém, ela morava lá em Fortaleza com as minhas irmãs. E vez por outra, até o tipo de tratamento nós às vezes pensamos assim. Por exemplo, quando ela estava doente, enfrentando a doença, né, eu sempre orava por ela. E logo que ela partiu, nas minhas orações, eu ia orar por ela. Mas aí eu me lembrava que ela já está com o Senhor, ela já partiu, e nós crentes não oramos pelos mortos porque não adianta, né? Então, é importante nós entendermos isso, tá bom, meus irmãos? 2 sentimentos, lembrança dos momentos e também esperança de reencontro, porque esta é a nossa esperança. Tente entender o que a palavra de Deus diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, tá bom? Pode ser que esse choro da noite não seja uma noite literal para alguns de nós. Seja uma noite de um período longo, dias, semanas, meses, mas a noite vai passar. Essa noite de treva, de escuridão, de choro, de sofrimento, de dor, vai passar e o sol da justiça vai raiar e novamente nós vamos nos alegrar no Senhor, naquela manhã gloriosa do retorno de Cristo, quando nós fomos ressuscitados, os que estiverem mortos, os que estiverem vivos, serão transformados para o encontro do Senhor nos ares, e assim nós reencontraremos todos aqueles que partiram para a glória e honra do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua EBD, e que tenha uma aula abençoada para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.